Aleluia. Uma coisa que eu tenho aprendido, meus irmãos, esses dias, durante algum tempo nós temos visto, de uma forma errada, na teologia da prosperidade, que a prosperidade é o final. A prosperidade é para você ter sucesso, a prosperidade é para você ter bênção, a prosperidade é para você ter luxo, mas a prosperidade não é o final. A prosperidade é o meio. É o meio a qual o Senhor dá para que você entenda, o meio a qual o Senhor te dá para você abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a sua igreja, abençoar o seu próximo. Ou seja, prosperidade não é o final, prosperidade é o meio a qual o Senhor quer te entregar para que você seja plenamente abençoado. Amém? A bênção do Senhor também alcança o nosso bolso. Amém? Então, e alcança não é só para encher o seu bolso, é para que você entenda que o seu dinheiro, os seus recursos, também é do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Dando continuidade, meu irmão, analisando, estudando e aprendendo um pouco com a vida e com o ministério de Neemias. A última vez que eu preguei, eu falei sobre o chamado de Neemias, que ele ousou a ouvir, ele ousou a orar, ele ousou a se importar com a dor do próximo, ele ousou sair da sua zona de conforto. Como já falamos, Jerusalém estava em meio a um caos, Jerusalém estava sem segurança, pois os muros estavam caídos, Jerusalém estava sem juízo, sem justiça, porque as portas estavam caídas. E lembra que nós falamos que o lugar de julgamento eram as portas. A cidade, segundo o texto, o capítulo 1, estava em miséria, pobreza, estava moralmente abalada. E quando olhamos, meu irmão, para o chamado, e quando observamos o propósito a qual o Senhor coloca na vida de Neemias, era praticamente algo impossível. Lembra que já se fazia alguns anos que o povo tinha saído da Pérsia e tinha voltado para Jerusalém, primeiramente comandada por Zorobabel, depois Esdra, e depois termina em Neemias. E historicamente, socialmente, culturalmente, era algo praticamente impossível. Mas segundo a palavra de Deus, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. E eu gostaria que rapidamente nós lêssemos o capítulo 2 de Neemias, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, e depois eu vou falar de alguns outros versículos, de alguns outros capítulos adiante, que fala poderosamente princípios e fundamentos para viver. Pois não.
Tem. Pede para a tia Mica tem caneta? Tem. Tá, então pega na bolsinha da frente do pai. Está na frente. Acho que tem 2 canetas aí. Isso. Isso. Achou? Glória a Deus. Pronto, posso pregar? Amém. Então vamos para o texto de Neemias capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: E sucedeu no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na presença do rei, porquanto o rei me disse: por que o seu semblante está triste, visto que não está enfermo? Isto não é nada mais que tristeza de coração. Então eu fiquei muitíssimo temeroso, e disse ao rei: que o rei viva para sempre, porque o meu semblante não estaria triste, quando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, já está em ruínas, e os seus portões está consumido pelo fogo. Então o rei me disse: que me pedes tu? Assim orei ao Deus do céu. E eu disse ao rei: se for do agrado do rei, se o teu servo tem achado graça à sua vista, que tu me enviaste ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu possa edificá-la. E o rei disse-me, estando a rainha também assentada junto a ele: pois quanto tempo durará a sua viagem? E quando tu retornará? Assim aprove ao rei me enviar, e eu lhe apontei um tempo. Além disso, eu disse ao rei: se for do agrado do rei, que me seja dado cartas aos governadores da além do rio, para que eles me permitam passar até que eu entre em Judá. E uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que ele me dê madeira para fazer vigas para os portões do palácio que pertenciam à casa, e para a muralha da cidade, e para a casa na qual eu entrarei. E o rei me concedeu, segundo a boa mão do Deus sobre mim. Repete comigo: assim o rei me concedeu, segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Então cheguei até os governadores da além do rio, e dei-lhe as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo capitães dos exércitos e cavaleiro. Quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ouviram isto, afligiu-se muitíssimo, que ali havia chegado um homem para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Se você olhar lá no versículo 19, diz assim: mas quando ouviram isto, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, riram-se de nós por escárnio, e nos desprezavam, e disseram: que coisa é esta que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por esta noite, obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Temos absoluta certeza de algo do céu que o Senhor quer gerar nesta noite, que o Senhor possa nos despertar
para tudo aquilo que o Senhor tem impulsionado a sua igreja, impulsionado ao seu povo. Eu repreendo, anulo toda a investida do inimigo contra este momento, contra esta palavra, que nós possamos ser despertados a construir algo real e verdadeiro. Senhor, que nós sejamos responsáveis pela dor de um povo, que nós sejamos responsáveis para construir, reconstruir os padrões de moralidade, os padrões de santidade, os padrões de comprometimento com a Tua palavra, de padrões de um povo peculiar do Senhor. Um povo, como o Senhor diz em 1 Pedro, um povo que foi escolhido como sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Que nós possamos nesta noite ser despertados para isso. Senhor, nos repreenda tudo aquilo que não provém de Ti, repreenda tudo aquilo que não é do Senhor. Senhor, eu me coloco diante de Ti, que não seja eu, mas sim seja a Tua palavra, que não tenha nada de mim, ó Senhor, que seja o Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados, ó Pai, eu peço perdão pelo meu pensar, pelo meu agir, pelo meu falar, que não seja eu, mas sim seja o Senhor, para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Quando eu observo esta continuidade, como eu falei, Deus é um Deus do impossível. Aquilo, meu irmão, que era impossível para o povo, que talvez fosse até mesmo impossível para Neemias. Afinal, ele nasce no exílio, ele não conhece Jerusalém, mas o que ele conhece é a batalha e a dificuldade do povo restituir Jerusalém. Embora ele estando em um lugar de honra, em um lugar privilegiado, tenho absoluta certeza, como já falamos, da importância que ele dava para os seus antepassados. A importância que ele dava para Jerusalém, ou seja, ele tinha o amor e o temor do Deus Todo-Poderoso, queimando no coração dele. E meu irmão, e quando eu olho, não tem como nós gerarmos algo do céu, sem que algo esteja queimando dentro de nós. E a pergunta que eu tenho feito para a nossa geração, o que está queimando dentro de nós? Se é os nossos sonhos, se é os nossos benefícios, se é os nossos deleites, ou se é a vontade do Deus Todo-Poderoso. Então, para fazer algo impossível, para fazer algo que seja um milagre, Deus precisa de alguém que esteja com o coração queimando. E como eu orei aqui no início, meu irmão, a minha oração é que seja levantado uma geração de Neemias, que seja levantado uma geração de Daniel, de Bezalel, e eu esqueço o nome dos outros rapazes, que é mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego, uma geração de Estevão, que nesta semana eu olhando e estudando a vida de Estevão, ele não temeu, mas ele viu a glória de Deus. A minha oração é para que Deus desperte o seu povo, desperte a sua igreja, para que nós deixemos de ser uma igreja de domingo.
e se tornemos uma igreja de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta e de sábado. Eu não estou dizendo em fazer culto todos esses dias, porque isso não é igreja, isso é ativismo. Eu estou dizendo na relação do entendimento do propósito, do entendimento do chamado, do entendimento daquilo que o Senhor, obrigado meu querido, tem para fazer na nossa geração. Eu vi algo nesta semana do Terro que queimou o meu coração, e vai na contramão de muitas igrejas, de muitos pastores. Ele disse assim: meu irmão, se eu e você esperamos a resposta para a sociedade dos políticos, não se preocupe, se você não se frustrou, você vai se frustrar. Aí tem um pastor que ele é meio polêmico, que está sendo detonado, porque ele se posicionou contra o Deus de muitas igrejas aí nesta geração, o Deus não, o mito, né, de muitas igrejas desta geração, que é pecado, meu irmão. Idolatrar um político é pecado. Por isso que eu falei aqui, eu fui acusado de fazer campanha, mas eu sempre falei aqui deste púlpito, não existe político A e político B, existe a palavra de Deus. Existe a palavra de Deus, e existe coisas que a palavra de Deus condena. E se ela condena, eu não posso apoiar alguém que condena ao que a palavra condena. Ponto final. E isso não quer dizer que eu estou apoiando um candidato. Eu só estou querendo dizer que existem coisas que a palavra condena. E se a palavra condena, eu condeno. E isso não quer dizer que eu apoio o outro lado. Amém? Para eu não ser acusado de... Quem tem ouvidos, ouçam. Então a resposta é da igreja. A resposta é minha, a resposta é sua. Onde o Estado falha, a igreja tem obrigação de ocupar. Gênesis fala sobre o mandato cultural da igreja, que é o quê? É tomar conta, é tomar posse, é gerar o poder e a influência. E durante muito tempo, nós se perdemos. Por quê? Porque não entendemos e não temos o senso de responsabilidade com aquilo que Deus está falando para a igreja. Aí vem um homem como Neemias, a me impulsionar, a nos ensinar a se responsabilizar como resposta de Deus para esta geração. Ele ora, falamos no primeiro capítulo que ele ouve. Ele não foi para o Instagram, ele não foi para o Facebook, ele não foi para o Twitter, ele foi aos pés do Senhor. Ele ouve, ele assume a responsabilidade. E aí, no capítulo 2, começa o quê? A ação da resposta de Deus. E é o que Deus está querendo chamar a igreja, a ter uma ação de resposta ao chamado. Como eu falei, Neemias queimava o coração, Marcelo, por aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Ele queimava. Ele tinha responsabilidade.
Neemias se responsabilizou por aquilo que ele ouviu. E quando eu olho para este texto, lembra que eu falei que o texto, o livro de Neemias nos aponta cada estratégia para ter uma vida relevante e saudável no reino de Deus? E a primeira coisa que eu vejo, Neemias agiu no tempo certo. Fala para o irmão que está ao seu lado, meu irmão, haja no tempo de Deus. Se você olhar no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: a palavra de Neemias, o filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu. Fala assim, mês de Quisleu. No capítulo 1, no versículo 1. No versículo 1 do capítulo 2 diz assim: e sucedeu no mês de Nissan. Fala assim, mês de Nissan. Ou seja, ele ouviu algo em um mês e começou a agir em um outro mês. E aí eu fui pesquisar o mês de Nissan e o mês de Quileus. O mês de Quileus era aproximadamente novembro ou dezembro. E o mês de Nissan era aproximadamente o mês de março e o mês de abril. Ou seja, Neemias espera 4 meses para agir. Indo na contramão do que a teologia contemporânea nos ensina, a teologia da prosperidade nos ensina, a teologia coach nos ensina, que é a bênção imediata, é a bênção da determinação. Deus, eu determino a minha bênção. Meu irmão, nós não temos poder e não temos direito de determinar nada diante da presença de Deus. O que Neemias nos ensina é você ter a maturidade, ter o entendimento de agir no momento certo e na hora certa. Não é agir por impulso, não é agir pelas suas emoções, não é determinar e querer, eu quero para ontem. Não é passar no fast food gospel. Eu já falei isso e sempre gosto de dizer. De uma pessoa chegou em mim e falou assim: Deus, pastor, eu falei para Jesus, é minha última chance que eu dou para Ele. Não é sobre isso, meu irmão. É sobre você deixar de ser um filho mimado, e eu vou pregar isso daí nas próximas vezes, um filho imaturo que é o filho... Cadê o Fábio? O filho imaturo é o filho? Técnicos. E o filho maduro é o filho ruios. É deixar de ser um filho imaturo. Eu já falei, imaturo que é a maior prova de imaturidade. É o seu pai estar orando e vir puxar as calças aqui, a Maia, eu orando, a Maia puxando aqui, pai, e eu orando, eu olhei, pai, aí eu paro, olho para ela, sabe o que ela queria falar? Pai, eu posso ir para a casa da Clarinha hoje? E pasme, muitas vezes a gente está dando risada de nós mesmos. Quantas vezes nós não agimos no tempo certo, não analisamos, não planejamos e chegamos e ficamos igual a Maia, igual Ben, igual o Zac que atravessa, eu quero uma caneta, atrapalha tudo para falar assim, Deus, eu quero a minha bênção. Neemias nos ensina.
Eu acredito que naqueles 4 meses, ele estava esperando o momento certo, a hora certa, o jeito certo de agir na presença do rei. Por quê? Estudando e analisando o contexto, o rei era uma das pessoas que poderia ser usado por Deus para abençoar Neemias. Afinal, quem tinha dado o decreto que tinha que parar as construções em Jerusalém? Quem tinha sido? O próprio Artaxerxes. Quem está grávida, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Não pode, é menina. Mas quem tiver grávida de menino, nós vamos orar para pôr o nome de Artaxerxes. Está amarrado em nome de Jesus, né? Artaxerxes tinha feito o decreto que não poderia mais construir os muros de Jerusalém. E aí vem um outro ensinamento extraordinário. Neemias, ele age no tempo certo, e ele fala a coisa certa. Isso falou muito comigo, meu irmão. Não sei que é igual eu, fala igual um tagarela. Mas eu estou aprendendo. Mas existem momentos que você tem que ficar quieto e falar coisas corretas. Olha que interessante. Vamos lá para o capítulo 2. Quando Neemias fala das condições, no versículo 3, que ele fala assim: eu estou triste porque a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, já está em ruína. Você percebeu que ele não falou de Jerusalém? Ele não fala de Jerusalém, ele fala dos antepassados, ele fala da cidade, do lugar dos sepulcros dos meus pais, por 2 motivos. Primeiro motivo, os medo-persas tinham uma cultura de ancestralidade muito forte. E o segundo motivo foi o próprio rei Artaxerxes, que tinha paralisado a obra dos muros. Ou seja, ele não podia falar: ô rei, Jerusalém lá, a cidade lá, está destruída e eu quero, não. Aí ele vai com sabedoria, ele fala da maneira correta. Ele fala: rei, sabendo que o rei tinha um apego com a ancestralidade muito forte, ele fala assim: ei, os meus antepassados, a cidade dos meus pais. Aí, quando você age no momento certo, fala as coisas corretas, meu irmão, diante das suas adversidades, meu pastor me ensinava: não se defenda, fale pouco. Dica: em uma entrevista de emprego, fale o que é necessário. Porque às vezes o muito falar, eu falo por mim, eu estou me treinando, meu irmão. Todo mundo sabe que eu falo pelos cotovelos. Mas em momentos certos eu tenho que ficar quietinho, analisar, pensar. Estava numa comunhão de família agora, e lá na minha família tem de tudo, né? Che Guevara, Bolsominion, tem tudo. Aí de repente começou a guerra do Che Guevara com o Bolsominion. Aí eu lá só quieto, aí perguntaram: ei, você não fala nada? Eu falei: eu? Vou perder meu tempo com isso? E eu sou o que mais falo, né?
Aí meu sobrinho olhou e falou assim, meu Deus, como ele está quieto, está doente? Acho que ele está com a dengue da Pamela. Falei, não, estou aprendendo. Porque nunca é tarde para aprender, meu irmão. Nunca é tarde para você aprender aquilo que Deus tem para a sua vida. Nunca é tarde de você deixar de ser menino para se tornar um filho maduro. E este é o objetivo do reino de Deus, nos tornar maduro naquilo que Ele tem para nós. Então, Ele agiu no momento certo, Ele falou de uma maneira correta. Aí muitas vezes a pergunta que veio para mim, e eu tive a oportunidade de viver esse texto esta semana, meu irmão. E é onde você tem que ver. Na hora que eu comecei a ler esse texto, eu falei, Jesus, o Senhor está falando comigo. Que eu preciso esperar o tempo correto. Eu preciso falar da maneira correta, para que eu possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim. Olha que interessante. Neemias começa o ministério perguntando, como estão os meus irmãos? Aí Deus vira uma chave na vida de Neemias, que o rei pergunta para ele, o que você queres? O que me pedes tu? No versículo 4, outro ensinamento, quando Deus te der uma oportunidade, de alguém chegar assim, e falar assim, ei meu irmão, o que você quer? O que Neemias nos ensina? Ele ora, por quê? Porque a vontade de Deus está na frente da vontade do homem. Neemias nos ensina isso. O rei, a maior autoridade daquele tempo, chega, e aí Neemias, o que você quer então? Mas lembre que Neemias mantinha-se um padrão. O texto diz que Neemias nunca tinha chegado triste na presença do rei. Ou seja, ele não era dodóizinho. Ele sabia se portar. Aí o rei pergunta o que ele quer. Meu irmão, é a matemática do reino, é batata. Quando você age no momento certo, fala a coisa correta, a provisão de Deus começa a vir na sua direção. Talvez você está sendo testado para você se portar de uma maneira correta, agir no momento correto, eu estou falando comigo, meu irmão, nós precisamos de deixar de ser impulsivos, querer tudo do nosso jeito. Se não for do meu jeito, não é, meu irmão, principalmente na igreja. Aqui nós temos uma liderança pastoral, nós chamamos de presbitério, e na minha opinião teológica, a maneira mais saudável de direcionar uma igreja é por meio de um presbitério. Você sabia que o presbitério tem autoridade de tirar o pastor da igreja? Porque o pastor não é Deus, o pastor não é dono da igreja. De vez em quando eu tenho que corrigir a rota dos meus filhos. E posso pedir uma coisa, meus irmãos? A Thaís faz muito isso. Não trate meus filhos como filhos de pastores. Não trate a Melina como filha de pastor, ela é uma criança normal. Eles são crianças normais. Porque eu já vi filho de pastor perturbado porque tinha aquele peso. Filho de pastor é pastorzinho, não é não. Eles vão ser o que eles quiserem ser, desde que seja no Senhor.
Aí o Ben Ozaki, nem lembro quem foi, não, mas quem manda lá é o meu pai. Falei, meu filho, quem manda menos lá é o seu pai, meu filho. Quantas vezes eu estou no presbitério, estou falando, aí um fala, pastor, assim não é meio legal não, o outro fala. Aí agora, antigamente era só o pastor Rafa, agora é o pastor Rafa e o Fábio. Aí normalmente vem os dois. Eu falo, tá bom, fazer o quê? Vocês ganharam. Que é uma maneira saudável. É uma maneira de você errar menos. É uma maneira de você gerar a maturidade do reino. E aí vem o quê? A provisão e a mão de Deus. E Deus está preparando a sua igreja para que tenha a mão dele de uma forma poderosa. É eu que te impulsiono, é eu que te chamo, é eu que te ungi, é eu que te escolhi. Da mesma forma que Deus diz a Jeremias no capítulo 1, antes do ventre da tua mãe, eu te escolhi. Aí começa a vir a provisão do Senhor. Aí ele fala no versículo 5, Senhor, se for do agrado do rei, o teu servo, se eu achei graça diante do Senhor. Você vê que a graça é algo do Velho Testamento também. Que o Senhor me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu possa edificá-la. Olha que interessante, observe aqui no versículo 6, que diz assim, e o rei disse, estando a rainha também junto dele. Olha só, se você for olhar a história, não era comum a rainha estar na presença do rei. Lembra da rainha Esther? Que ela só podia entrar na presença do rei se ela fosse chamada. Aí Mardoqueu vai orar, Mardoqueu convoca o povo, ora, Esther entra diante do rei. E o que o rei faz para Esther? Estende o cetro. Oh, aleluia! Então, para a rainha estar diante do rei era um momento de festa, era um momento diferenciado. Lembra que eu falei que Neemias era estrategista? Então ele espera o momento certo. E aí começa a provisão do rei, a provisão do céu, aquilo que era impossível para a cultura da época, aquilo que era impossível, talvez até mesmo para Neemias. Deus é muito top. Lembra de Jonas? Deus manda ele para Nínive, ele faz tudo, vai para um outro lugar, aí Deus termina lá o ministério, pega o peixe grande, joga ele lá, ele prega, o povo se converte, e aí o que Jonas fala para Deus? Mas Deus, só isso? Era só isso, fazer a minha vontade. E aí começa esta provisão na vida de Neemias. Ele pede a provisão, aí começa ali no versículo 7, além disso, eu disse ao rei, se for do agrado do rei, que seja dado cartas aos governadores da além do rio, para que eles permitam, para que passe para até lá e entre em Judá. Meu irmão, naquela época, a carta era selada com o anel do rei, ou seja, o que o rei Artaxerxes estava fazendo para Neemias? Selando a provisão. E quando eu olho para Jesus, Jesus sela a minha provisão e a sua provisão com o sangue do Cordeiro de Deus. O selo, ele sela. E aí ele começa, aí ele entra no modo turbo. Sabe, Neemias entra no modo turbo, fala, Jesus,
assina aqui, dá uma carta, o rei, dá uma carta. Aí ele começa, mas dá uma carta para que eu passe por Judá e ninguém mexa comigo. Também dá uma carta para aquele lá, o rei da floresta, para eu pegar madeira. E aí vai pedindo, e quando você vai olhar lá no decorrer, lembra da bênção sacudida, abundante, transbordante? Acontece com Neemias. Se você olhar aqui no versículo, deixa eu só dar uma olhada aqui. No versículo 9, diz assim: então eu cheguei até os governadores da além do rio, e dei-lhe a carta ao rei. Ora, o rei tinha enviado comigo capitães dos exércitos e os seus cavaleiros. Olha que interessante. Neemias pede o quê? A madeira, a provisão. E lembra que a gente fala que a segurança da cidade estava zoada por causa dos muros? Olha o que Deus faz para Neemias, manda a segurança particular. Deus sempre vai nos surpreender, meu irmão. Eu não sei qual é a sua pira, eu não sei qual o seu dilema, mas se você confiar em Deus, Ele vai te surpreender. Eu acredito que esta provisão de ir até o rei Artaxerxes manda até segurança particular para Neemias. Quando você está na rota de Deus, Ele vai te surpreender. Sabe o que está precisando para a igreja contemporânea? Entender princípios básicos. A gente está muito mais preocupados, e eu não estou falando, meus irmãos, eu sou do Chamanaias, eu gosto disso. Mas a gente está muito mais preocupado com as coisas externas do que com as coisas internas que Deus está querendo fazer dentro de nós. Falando, ei, eu sou contigo, não temas. Ei, foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei. Parece impossível para você, mas para mim não é impossível. Aqui acontece exatamente aquilo que a gente cansa, e a gente sempre fala aqui, a Deus que dá a visão, Ele vai dar a provisão, meu irmão. Ele vai fazer você prosperar, mas vai fazer você prosperar, que a sua prosperidade vai ser o meio, não vai ser o fim. Ele vai fazer você desfrutar daquilo que você jamais pensou e jamais imaginou. Neemias entende, falando assim, meu Deus, eu não posso me colocar diante do Senhor, eu tenho que depender totalmente dEle. E Neemias depende, e as coisas acontecem. Mas como a vida de Neemias é a vida na vida, ele vem e começa a viver coisas extraordinárias. Mas de repente vem as adversidades. No versículo 10 diz o quê? Que um tal de Sambalate e Tobias ficou sabendo aquilo que Neemias se propôs a fazer. E diz o quê? O texto? Quando Sambalate e Tobias ouviram isto, afligiu-se muito, que ali havia chegado um homem para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Ei, e no versículo 19 diz o quê? Que ele zombou, que ele riu. Por quê?
porque também para Tobias, Sanbalate e Tobias era impossível. Quantas vezes as pessoas zombam de você? Quantas vezes você já ouviu que aquilo que Deus colocou no seu coração é devaneio, é impossível? Amém, meu irmão. Mas firme-se na promessa do Senhor, firme-se na palavra do Senhor, firme-se porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, meu irmão. Aquele que falou não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Creio eu no meu evangelho, que Neemias ouviu, entrou em um ouvido e saiu de outro lado. Sabe por quê? Porque quando eu estou diante daquilo que Deus me chamou para ser, vai vir muitas vozes estranhas, vai vir muita adversidade, mas eu tenho que me manter firme e crer que aquele que me chamou vai cumprir. E sabe como muitas vezes eu e você fazemos? No meio da primeira adversidade, a gente começa a ouvir as vozes estranhas. Começa a ouvir Sanbalate e Tobias dando risada. Começa a ouvir Sanbalate e Tobias zombando da nossa cara. E aí onde vem a dúvida? Lembra que a pastora falou, quando vem a dúvida, quando vem o medo, vem a insegurança. Aí vem a dúvida, mas será que foi Deus mesmo? Eu não estou dizendo que isso não é normal, meu irmão, não estou dizendo que isso você vai para o inferno, não. Isso é normal, mas a dúvida não pode me orientar. A dúvida e o medo não pode me apontar. Vai vir a dúvida, vai vir a voz de Sanbalate e Tobias, e agora virou crente. Primeira coisa que fala aí, virou crente, vai dar dinheiro para pastor. Ih, já está sendo roubado. Tonto. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu lembro a primeira vez que eu saí de Bíblia na mão. Há 20 e poucos anos atrás. Meu irmão, agora é gospel ser gospel. Agora é legal, é church, parede preta, é church, né? Pastor César Cavalcante fala, é church. Tudo é church, tudo é legal. Mas há 20 anos atrás, sair com a Bíblia na mão, meu irmão. Aqui, ó, o pastor Rafael me zoava direto. Subia lá para evangelizar os meninos lá, me zoavam. Aí eu lembro, eu peguei a Bíblia. Saí, ligeiro, né? Coloquei o pé para fora, olhei assim, deixa eu ver. Não tinha ninguém. Sabe quando tinha ninguém? Aí eu já estufei o peito. 10 passos depois, apareceu todo mundo. Ih, tá de Bíblia! Aí eu... E hoje um dos que me zoou, 2, né? Um é pastor aqui, outro é pastor em Pirituba. Foi fácil? Lógico que não. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que decidir se eu vou ouvir Sanbalate e Tobias, ou eu vou ouvir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E vai vir batalha, meu irmão. Se você olhar lá na continuidade dos capítulos, se eu não me engano, o capítulo 6 ou capítulo 7, chegou um momento que a adversidade foi tanta, meu irmão, o medo foi tanto, que eles pararam a obra no muro pela metade. Talvez pessoas que estão ao seu redor, está parado o projeto de vida pela metade. Aí aonde entra quem?
a geração de Neemias, que eu e você somos esta geração, em nome de Jesus. Neemias ajunta o povo, dá uma palavra, traz uma revelação do céu. E o que acontece? Eles voltam a construir aquilo que Deus colocou no coração deles. Aí volta de uma maneira diferente. Volta com uma espada na mão e a ferramenta na outra. Por quê? E aí o que eu aprendo, o que eu vejo na vida cristã é exatamente a mesma coisa. Vai ter momentos que eu vou estar com a espada lutando, falando, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu continuo andando, eu continuo caminhando, eu continuo seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho, eu não desisto. E vai ter momentos que você vai estar construindo, você vai estar liberando uma palavra de cura para aquela pessoa que está precisando do seu lado, você vai liberar uma palavra de cura no seu meio familiar, você vai liberar uma palavra de bênção no seu trabalho, você vai liberar uma palavra de bênção aonde você estiver, porque este é o padrão do cristianismo. Quando eu olho para a vida de Neemias, eu vejo a analogia de Cristo, dizendo, eu quero restaurar as brechas que está na sua vida, mas vai chegar um momento que você vai ter que agir no momento certo, você vai ter que falar aquilo que é certo, você não vai ter que ouvir Sambalat e Tobias. Eu sei, meu irmão, eu sei o que acontece comigo. Ou é só comigo que Sambalat bate todo dia a porta? Você não vai conseguir. Todo dia você vai ter que matar os seus demônios interiores. Eu sempre sempre falei, sabe qual era o meu maior medo? De virar mendigo. Aí todo mundo, por que você tinha esse medo? Eu falei, não sei, era meu medo. Aí às vezes você passa ali no centro de São Paulo, aí o Sambalat vem, aí está vendo, se não tomar cuidado, onde você vai parar? É uma mentira? Não. Porque você vai lá, tem um monte de advogado, né, Fabi? Um monte de médico, tem um monte de professor. Aí a diferença é o quê? Eu vou ouvir Sambalat e Tobias, ou eu vou ouvir a palavra de Deus que está direcionando a minha vida e a sua vida? Meu irmão, batalhas, lutas, faz parte da vida cristã. O que vai diferenciar é como eu vou me posicionar para aquilo que Deus está falando ao meu respeito. Aquilo que Deus está falando ao seu respeito. E hoje nós andamos em uma cultura totalmente contrária à palavra de Deus. Cada dia que passa, meu irmão, você não vai ter que ser um xiita gospel, mas você vai ter que se posicionar. Vai ter que se posicionar. Cada dia mais. E o que me espanta é que isso está dentro da igreja. Eu não estou falando aqui para a sociedade, eu estou aqui falando para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, cada dia que passa mais, abre mão do seu propósito, abre mão daquilo que Deus tem para você. Eu falei da última vez que eu preguei aqui, hoje infelizmente nós estamos orando para que isso não seja, mas a igreja tem que parar de ser hobby. A igreja não é hobby, a igreja é o quartel-general que vai te impulsionar a viver e ser tudo aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Não existe um cristão viver fora da igreja. Por mais que pregar, não, você pode ser crente em qualquer lugar. Meu irmão, tira um peixe da água, o que acontece com o peixe? Tira uma árvore do solo, vai morrer, meu irmão.
Quando eu e você saímos do habitat natural, nós se perdemos naquilo que Deus tem para nós, e é isso que Deus está impulsionando a igreja, meu irmão. Se posicione, decida ser um Neemias. Vou dar uma lição de casa para você, leia os 7 primeiros capítulos de Neemias, e você vai aprender a se posicionar como um homem de Deus. Neemias vai te ensinar a se posicionar em meio às adversidades. Neemias vai te impulsionar a ser um cristão maduro. Neemias vai te ensinar a impulsionar as pessoas que estão ao seu redor. Por mais que muitas vezes é difícil, meu irmão. Na nossa vida cristã vai ter momentos que você só vai ter que ser fiel à palavra. Quantas vezes já aconteceu comigo, chega uma pessoa para conversar comigo, eu estou destruído. Estou no meio da luta, estou no meio da batalha, mas eu nunca vou jogar as minhas dores e as minhas batalhas para cima de ninguém. Pelo contrário, sabe por quê? Aí as pessoas falam, então você é hipócrita? Não. Quando eu não estou na minha força, eu vou na força da palavra de Deus, que é muito mais fiel e poderosa do que eu. Ah, mas eu não estou bem. Tudo bem, você não está bem, mas a palavra sempre está bem. Meu irmão. Ah, então você está mentindo? Não, eu estou indo, não é pela minha palavra. Lembra Pedro? Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro passa a noite inteira pescando, não pega nada. Amanhece o dia, Jesus entra e fala assim, Pedro, joga ali. O que Pedro fala? Pela tua palavra. Ou seja, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, meu irmão. Em meio às batalhas, em meio à luta, declare a palavra. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Também não vai fazer assim, né? Abrir lá no Salmo 91 também, né? Já te contei, pastor, eu lembro um dia, há muitos anos atrás, nós estávamos em uma reunião de oração, uma moça ficou endemoniada. E a moça endemoniada e nada, aí chamamos a super crente, só o pastor Rafa sabe, a pastora Bíblia, chamamos a super crente, chegou lá, nada, e uma hora veio assim na minha mente, vou pegar a Bíblia e vou encostar nessa endemoniada e vai sair o demônio. Aí vai lá, eu, né, todo espiritual, peguei a Bíblia e comecei a andar na direção do demônio. Irmão, eu quero que Deus te dê um demônio para você expulsar. Para você virar crente de verdade. Aí tô lá. Aí tô indo. De repente que ela olhou, a pessoa viu, olhou a Bíblia, o demônio viu, olhou a Bíblia, olhou para minha cara e começou a dar risada. Isso daí eu conheço. E saiu o demônio? Depois de umas 10 horas lá, meu irmão. Por quê? Chegou o tempo da igreja deixar de conhecer versículos bíblicos, mas viver os versículos bíblicos, de viver o poder do Evangelho. E ser verdadeiramente transformado. E gerar a glória, o amor de Deus aonde nós estivermos. Meu irmão, o mundo está perdido. E a resposta deste mundo é Jesus Cristo. A sociedade quer matar Jesus. Eu não estou falando aqui com um pensamento ideológico, político, não.
Mas você vai para as faculdades é tudo humanista. Você vai para essas escolas, as escolas é tudo humanista e querendo matar Jesus. Por isso que a resposta de Deus para esta geração é a igreja que clama. É a igreja que se porta como Neemias se portou por o seu povo que estava sendo destruído. É a igreja que vai na contramão, dizendo, não é o meu, não, é a igreja, é Atos, tudo estavam em comum. Eles tinham tudo em comum. É isso que Deus está chamando a sua igreja. É isso que Deus está chamando o seu povo. Meu irmão, Deus está chamando você. Eu sei, talvez você está aqui na condição de ser restaurado. Aleluia, Jesus te restaura, Jesus te cura, Jesus te liberta. E Ele quer fazer tudo isso, sabe para quê? Para que você seja canal de bênção para outra geração. Quando você vai olhar para o livro de Atos, meu irmão, existia algo latente no coração da igreja, que era a proclamação, que era o querigma, que era levar a palavra de Deus aos quatro cantos desta terra. A igreja contemporânea, a igreja da parede preta, a igreja church, a igreja pós-moderna precisa ser abalada para amar as escrituras e amar a palavra de Deus, amar a proclamação do evangelho, amar o próximo, e entender que nós somos uma geração de Neemias, que precisa se portar com a próxima geração, que precisa se portar com aqueles que estão em dificuldade, que precisa levar uma palavra de cura, que precisa levar uma palavra de bênção. Pastor, mas para mim está difícil. Aleluia, glória a Deus. Hoje Deus está liberando uma palavra de cura sobre a sua vida. Hoje Deus está liberando uma palavra de restauração sobre a sua história, que hoje Ele quer te curar, hoje Ele quer te apontar a viver o reino de Deus, viver o evangelho, viver a palavra de uma forma saudável e relevante, que você jamais vai viver de uma forma aquém daquilo que Deus tem para você. Seus olhos vão voltar a brilhar. Olha o que o Espírito Santo está queimando no meu coração, dizendo, os olhos de pessoas aqui vai voltar a brilhar em nome de Jesus. Eu vou dizer algo que um dia o Júnior falou para mim. Como eu disse, 2022, 2023, anos de lutas, anos de batalhas, mas um dia Ele foi bálsamo de Deus na minha vida. Ele chegou em mim e falou assim: pastor, sabe uma das coisas que mais admira a sua vida? Que é independente daquilo que você passa, independente daquilo que você vive, eu nunca vi o brilho dos seus olhos ser perdido. E a minha oração, meus irmãos, é que este brilho contagie o maior número de pessoas. A minha oração é que este brilho brilhe os seus olhos, que este brilho brilhe os olhos de todos nós aqui, e nós possamos viver como Neemias viveu. E as gerações futuras falarão ao meu respeito. As gerações futuras falarão ao seu respeito, dizendo, porque, meu irmão, sabe qual é o nosso maior erro? Eu estou acabando. Talvez você não seja um Spurgeon. Talvez você não seja um Billy Graham. Mas eu tenho certeza que vai ter pessoas que vai falar de você. Vai ter pessoas que vai falar assim: meu, eu conheci um cabeçudinho.
doido, mas ele amava Jesus. Eu conheci o pastor Rafa, não posso mais falar que ele é chato, que a mãe dele brigou comigo, mas eu posso que eu e a Mica foi autorizado. Chato, sistemático, mas eu aprendi a amar a palavra de Deus com aquele homem, um homem que tinha o prazer na palavra, um homem que tinha a mansidão de Jesus. Vai falar, meu irmão, e não vai falar só de mim, não vai falar só do pastor Rafa, não vai falar só do Fábio, não vai falar só da Nath, vai falar de você, vai falar de você. Desculpa, acho que acabou semana passada um projeto que o Ministério Infantil está fazendo, e uma coisa que me chamou a atenção, meus irmãos, desculpa eu falar, a Lê e a Jó falando: Fábio, você muitas vezes age como meu pai, que eu não tive. Elas falando para Amanda, falando assim: Amanda, você me inspira quando dança. É isso, meu irmão. Foi para isso que Deus nos chamou, meu irmão. Foi para isso que Deus te chamou. Alguém olha para você. E quando nós entendemos isso, eu entendo que eu não posso parar. Eu entendo que o propósito tem que ser maior do que as minhas dores. Me perguntaram esses dias, pastor, você já pensou em desistir? Quase todos os dias. Mas quando eu olho para Ele, eu não tenho o direito de parar. Quando eu olho para Paulo, eu falo: Jesus, eu não tenho o direito de parar. Quando eu olho para Pedro, eu não tenho direito de parar. Quando eu olho para André, eu não tenho direito de parar. Quando eu olho para os mártires, eu não tenho direito de parar. Ei, nós não temos o direito de parar. Está difícil? Procurem homens e mulheres de Deus para te apontar, para te ajudar. É pedra polindo pedra. Não tem que ter vergonha, meu irmão. Estou falando, você não vai abrir sua vida no Instagram, você não vai abrir a Bíblia em rede nacional, mas escolha homens e mulheres de Deus que vai te apontar. E você vai viver coisas extraordinárias. E você tem que ser humilde para aprender. Quantas vezes pastor Rafa, Fábio, Rafael, falou: pastor, você está errado. Você pecou. Você se portou errado, e eu tenho que baixar a cabeça e falar: tá bom, me perdoe, da próxima vez eu vou ser melhor. Isso é reino, meu irmão, isso é Jesus. Então, Igreja de Cristo, é tempo de gerar o impossível. Igreja do Senhor Jesus, é tempo de ir até as últimas consequências.
É tempo de agir da maneira correta, no tempo correto. É tempo de não mais ouvir as palavras contrárias. É tempo de prosseguir. Que você se levante nesta noite dizendo: eu vou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho, eu não desisto. Se coloque de pé em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração.